Eu parei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei, eu voltei, agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar. Todos nós voltamos das férias agora, espero que todos felizes, com sede de saber, com vontade de estudar. Certeza, né? São turmas tão dedicadas e qualificadas. Sejam bem-vindos, meus queridos alunos e alunas, para as últimas semanas do nosso primeiro semestre de 2020. E eu prossigo vendo com vocês os direitos reais sobre coisa alheia. Falamos na última aula do usufruto e vamos hoje tratar dos deveres do usufrutuário. Antes disso, é importante recordar, gente, que o usufruto é o direito real mais comprometedor da propriedade. Por que mais comprometedor da propriedade? Porque ele retira do proprietário os poderes que lhe permitem servir-se do bem em proveito próprio. Tanto que a gente aprendeu que o proprietário passa a ser chamado de nuproprietário. Não é sem razão, ele é despojado, ele é despido dos poderes efetivos sobre o bem. Restam para ele poderes abstratos, poderes, digamos, que ele vai usar eventualmente, né? Que são o poder da alienação e o poder da reivindicação. Pelo poder da alienação, apenas o nuproprietário pode vender ou doar o bem. Isso é fundamental. O usufrutuário não tem capacidade de alienação, de disposição. E isso ainda é reservado para o nuproprietário. Pelo poder da reivindicação, apenas o proprietário, chamado agora nuproprietário, é que pode reclamar o bem afirmando-se o seu dono. Quer dizer, quando o bem ele é esbulhado, ele é tomado por alguém, e esse alguém se diz o dono verdadeiro desse bem, caberá ao proprietário e não ao usufrutuário demonstrar a sua qualidade de verdadeiro dono. E aí, provando ser o dono verdadeiro, receber de volta o bem. Nunca é demais lembrar, pessoal, que a ação reivindicatória é mais completa que a ação de reintegração de posse. Porque na ação de reintegração de posse, o esbulhador limita-se a esbulhar. Ele não está se dizendo dono do bem. Ele está pretendendo ser o dono com o passar do tempo, ter atributos de proprietário, mas não se diz ainda proprietário. Portanto, como a discussão é posse e não propriedade, basta que o possuidor esbulhado proponha uma reintegração. Já no caso da reivindicatória, a discussão sobe de patamar, porque agora aquele que esbulhou o bem, não contente em tomar a sua posse, toma a sua posse por se dizer o dono verdadeiro. Ora então, a discussão não é a posse, basicamente. A discussão é a propriedade. Será que ele tem razão? Caberá ao proprietário verdadeiro demonstrar que não. Apresentar um documento, uma escritura pública, um testamento, enfim, algum instrumento que lhe permita reforçar a condição de proprietário. E aí, quando há a reivindicatória vitoriosa, o reivindicante reforça sua condição de proprietário e, ao mesmo tempo, retoma a posse que lhe foi esbulhada. Então, a ação reivindicatória é mais abrangente do que a ação de reintegração de posse. Pois bem, nesse caso, então, o usufrutuário recebe a plena frutificação desse bem, a sua plena utilização, mas não poderá aliená-lo e nem poderá reclamá-lo por uma ação reivindicatória. Poderá reclamá-lo por uma reintegração de posse, porque ele tem a posse. Mas, repito, se a discussão tocar na questão da propriedade, aí apenas o nuproprietário é que terá a prerrogativa de demonstrar que é o dono verdadeiro. Agora, o primeiro dever que incumbe ao usufrutuário é o chamado inventário dos bens.
Pessoal, quando se fala em inventário na esfera civil, naturalmente se pensa no inventário causa-mortes, no inventário que decorre do falecimento do titular de um patrimônio. Mas não apenas nesse sentido é que se pode usar a palavra inventário. Inventário diz respeito a todo o ato de relacionar, de discriminar, de listar alguns elementos. Então, inventariar os bens é identificá-los e discriminá-los. É o que caberá aqui ao usufrutuário, quando ele recebe o bem e recebe com acessórios, benfeitorias, cabe a ele fazer o levantamento minucioso e descrever o que ele está recebendo. Descrever os bens acessórios, apontar quais são os elementos que foram ali encontrados no próprio bem principal. Então, eventualmente é um imóvel que leva consigo um mobiliário próprio, maquinários, animais. Tudo isso deve ser inventariado, deve ser relacionado pelo usufrutuário. E por qual motivo? Ora, para primeiro facilitar a prestação de contas ao final do usufruto. Quando for devolver o bem e os seus acessórios ao no proprietário, o usufrutuário já justifica, né, o que foi eventualmente perdido, o que de repente precisou comprar mais, né, como conservação daquele bem. Então isso tudo fará com que haja uma clareza, uma transparência naquilo que está sendo recebido pelo usufrutuário e depois devolvido ao nu proprietário. Bom, não há uma forma obrigatória ou especial para que se faça esse inventário. A lei só faz a ressalva de que essa forma livre, essa listagem informal, poderá ser feita sempre que as partes forem maiores e capazes, né? Agora, quando houver menor envolvido, por exemplo, o usufrutuário é menor de idade, então nesse caso tem que se fazer o inventário judicial, né? Para que possa haver a proteção do vulnerável, a proteção do menor incapaz. E aí se faz então a listagem com a identificação lá no próprio processo judicial. Bom, o próximo dever que está aparecendo para você aí é a prestação de caução. Caução significa garantia. Por que garantia? Ora, eu estou passando ao usufrutuário o meu bem imóvel, ou um bem imóvel que seja, mas eu tenho um certo receio de que ele não faça uma conservação adequada desse bem. E que aí, quando eu pegar o bem de volta, ele acabe voltando deteriorado, né, comprometido na sua integridade material. Então, eu, no proprietário, posso exigir do usufrutuário uma garantia de que ele vai cuidar desse bem. Bom, e se eventualmente não cuidar, eu teria como executar essa caução lá na devolução do bem, cobrando uma reparação pelos prejuízos que o usufrutuário causou. Que tipo de caução a lei admite aqui? Importante lembrar que, de um modo geral, a caução pode ser real ou pessoal. Real ou pessoal. Fala-se em caução real quando ela se instrumentaliza pela entrega de um bem. Res, coisa, bem, caução real. Então, eu sou usufrutuário, para garantir a outra parte que eu conservaria esse bem, eu ofereço um carro, ofereço um outro bem imóvel, né? Eu daria ali uma forma de eventual compensação futura, caso o bem venha a ser deteriorado. Há, por outro lado, a chamada caução pessoal ou caução fidejussória. Fidejussória vem de fé, confiança, contar com a conservação do outro. A fidejussória já será uma garantia real, melhor, pessoal, porque enquanto a real vincula um bem determinado como garantia, a garantia pessoal fidejussória vincula todo o patrimônio do garantidor. Por isso ela é chamada pessoal, porque está relacionada à pessoa do garantidor. Então, é o caso da fiança, é o caso do aval,
em que não há um bem restringido pela garantia, mas todo o patrimônio apresentado pelo garantidor. E vejam, se o proprietário exigir essa caução e o usufrutuário não ader, ele recusar prestar uma caução, pode acontecer usufruto, porém, o usufrutuário perde o direito de administração desse bem. Olha só, quem vai administrar o bem será o próprio proprietário. Ele vai descontar as despesas de administração, descontar os danos eventualmente já produzidos no bem, e aí o saldo ele entrega para o usufrutuário. Então, por exemplo, o usufrutuário não quer oferecer uma garantia. Tudo bem, eu vou administrar então esse bem. Eu vou alugar, eu vou arrendar, eu vou gerenciar pagamento de dívidas, eu vou administrar esse bem. Entretanto, os rendimentos que eu arrecadar, eu tenho que repassá-los ao seu titular, que é o usufrutuário. Eu então recolho despesas, danos que foram causados e o saldo eu entrego para o usufrutuário, tá? Porque aí houve uma necessidade, né, de garantir que a conservação fosse efetivada, apesar de não haver o oferecimento de uma caução, tá? Outro dever, pessoal, conservação da coisa. Isso é essencial. A gente vai aprender mais ao final que uma das hipóteses de extinção do usufruto é a não conservação do bem pelo usufrutuário. Pelo amor de Deus, já está recebendo um bem quase sempre de graça. O usufruto, via de regra, é gratuito. Já está se aproveitando dos rendimentos desse bem. Ainda não vai conservá-lo? O mínimo que se espera do usufrutuário é que ele preserve a integridade material desse bem para devolvê-lo ao final do usufruto para o seu proprietário. Veja que aí, nessa conservação, ele só será responsabilizado, claro, por danos que vierem de uma conduta culposa, né? De uma conduta dolosa ou culposa. Ou seja, ele, de modo deliberado, desejado, produziu os danos. Ou então, de modo culposo, né? De modo irresponsável, por falta de cuidado, é que ele gerou esse prejuízo. Não importa se é por dolo, se é por culpa, ele será responsabilizado. E aí, nessa conservação, como é que fica a questão do desgaste natural? Isso nos faz lembrar, pessoal, lá do contrato de locação. Há também essa discussão, né? O inquilino tem que conservar a casa e na devolução mantê-la exatamente como recebeu? Não exatamente, porque a lei garante que não é preciso reparar o chamado desgaste natural do bem. Ou seja, a deterioração esperada, previsível, em razão do uso regular e normal desse bem. É a mesma coisa que se aplica ao usufrutuário. Se ele estiver lá com uma casa que ele ficou um ano usando em usufruto e a casa foi bem conservada, mas tem ali algum desgaste natural pela sua utilização regular. Isso é desgaste natural, não tem que ser reparado, veja, não tem que ser compensado ao proprietário. A mesma coisa, portanto, vale para o usufrutuário, tá? E aí, no regular uso desse bem, a gente sabe que pode aparecer problemas. De repente há um dano, é inevitável a coisa. Veja, gente, temos que separar esses danos em danos ordinários e danos extraordinários. Os ordinários são os corriqueiros, os ligados ao funcionamento normal do bem. Então por exemplo, né, uma pintura, a reparação de um elemento ligado à parte hidráulica, né? Algum conserto ali superficial. Como é que diz o Código Civil? As despesas ordinárias com a preservação do bem, as comuns corriqueiras, cabem ao usufrutuário. As despesas extraordinárias relacionadas à estrutura do bem, mais profundas, mais graves, que portanto geram um prejuízo maior, essas são do proprietário.
E também são do nu proprietário, olha só, as ordinárias cuja despesa supere 2/3 do rendimento líquido de um ano do usufruto. Explico melhor. Por um ano, o usufruto geraria um valor em aluguéis. A despesa que o usufrutuário teve com a conservação mesmo ordinária, corriqueira daquele bem, acabou superando 2/3 do valor de um ano de aluguel. Abatidas as despesas, portanto, o valor líquido. Resultado, foi expressivo, foi um gasto alto, isso também será lançado como débito para o nu proprietário. Tá? Então, para ele, as extraordinárias, estourou um cano, né? Problemas na fundação, na estrutura geral do imóvel, no proprietário. Ordinárias, usufrutuário, exceto se essas ordinárias superarem, repito, 2/3 do rendimento líquido de um ano desse usufruto, tá? Agora, pessoal, eu falo com vocês da chamada extinção do usufruto, né? Caminhando aí para o final do tema do usufruto. A extinção nos coloca algumas situações que vão levar em conta ou uma atitude do próprio usufrutuário, que decide abandonar o bem, que decide não manter mais o usufruto, ou circunstâncias de irregularidade que autorizam o proprietário a retomar esse usufruto. A primeira situação vocês estão vendo aí, que é a renúncia. Claro que o usufrutuário poderá abandonar o direito real de usufruto, dispondo então desse seu benefício. Importante lembrar que, como se trata de um direito disponível, que é um patrimônio, ele pode fazê-lo sem restrições, apenas com a ressalva de que, se for um bem imóvel e um bem que seja de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo do país, importante lembrar que cada estado da federação tem um salário mínimo próprio, então pega o maior salário mínimo da federação, multiplico por 30, se o imóvel superar em 30 vezes esse valor, então dependerá essa renúncia de escritura pública. Olha só, então ele precisará usar um documento formal, solene, para então ali instrumentalizar a sua renúncia. E é claro que tem que haver uma capacidade jurídica do renunciante. Se for um menor de idade, ele precisará ser representado ou assistido pelo seu responsável legal, por se tratar de uma perda de direito, né? A segunda causa de extinção vem a ser a morte do usufrutuário. Bom, é importante recordar que o direito real de usufruto é o que mais, digamos, fielmente reproduz a ideia da consolidação. Por quê? Primeiro, ele nasceu do desmembramento. Como todo direito real sobre coisa alheia, o usufruto derivou da propriedade, né? Nós separamos da propriedade dois poderes, o uso e a fruição, e os entregamos ao usufrutuário. Isso é o desmembramento, a separação de poderes do proprietário. Porém, vejam, quando há a extinção do usufruto, seja por morte, por renúncia, que eu acabei de comentar, os poderes não vão para herdeiros ou para terceiros. Os poderes retornam ao proprietário. Eles se consolidam novamente na figura do nu proprietário, que agora deixa de ser nu proprietário, né? Porque ele recobrou para sua prerrogativa os dois poderes que estavam ali atribuídos ao usufrutuário. Então, atenção, morreu o usufrutuário, os poderes não passam por herança, eles regressam ao proprietário, que agora volta a ter a propriedade plena daquele bem. Isso é importante porque a gente viu que na superfície, por exemplo, há uma baita exceção, porque na superfície, morreu o superficiário, o direito passa para o herdeiro, estão lembrados? O herdeiro cumprirá o prazo total da superfície. E só lá no final que vai devolver para o fundieiro ou proprietário, né?
A gente viu também outra diferença, é que o usufruto é inalienável, porque tem caráter personalíssimo. Não pode ser passado a terceiro, exceto o seu exercício. Então eu tenho lá a titularidade, eu sou o detentor da prerrogativa, mas por um tempo eu passo para você desfrutar desse bem. Portanto, o exercício do usufruto pode ser atribuído a alguém, o próprio direito não. E a superfície, hein? Ela pode ser transferida? Pode, né? Ela é de fato uma baita exceção, porque tudo que se aplica como regra geral para os demais direitos reais sobre coisa alheia não se aplica à superfície. Bom, voltando aqui no usufruto, então, quando acontece aí a morte do usufrutuário, os poderes retornam para o proprietário. Isso vai valer tanto para o usufruto vitalício quanto para o usufruto temporário. O vitalício, porque já é a regra, né? Era para o usufrutuário aproveitar-se desse bem, ter consigo o usufruto até falecer. Então, o falecimento dele é o evento que cessa o usufruto. Já no caso do usufruto temporário, o efeito vai ser igual, né? Porque acaba o usufrutuário morrendo antes do termo final. Era para ficar, por exemplo, até certa data, ele morre antes. Naturalmente que o bem também será devolvido no proprietário. Mas tem aqui uma exceção importante, gente. Lembra que eu falei que é possível haver usufruto em favor de duas ou mais pessoas? Portanto, usufruto coletivo, correto? Eu estou passando o usufruto para dois irmãos. Usufruto coletivo. Eu posso estipular duas coisas: ou a indivisibilidade do usufruto, ou o direito de acrescer. Qual que é a diferença? Na indivisibilidade, estou declarando que ao morrer um usufrutuário, a parte dele será incorporada ao que vive. Porque a regra não é voltar ao proprietário, nesse caso não vai voltar. Porque eu determinei que o direito é um todo único, desfrutado pelos dois. Pelos dois. Logo, desaparecendo um, ficou o outro para receber a parte daquele que partiu, daquele que morreu. Agora, há também a possibilidade de uma figura lá da matéria sucessória acontecer, direito de acrescer. O que é acrescer? Quando morre um favorecido, isso é não só no usufruto, morre um beneficiário, o benefício dele se soma ao benefício daqueles que vivem. É o que vai acontecer também. Então, posso tanto declarar a indivisibilidade do usufruto, isso vai já gerar o favorecimento direto do outro usufrutuário, ou declarar o direito de acrescer entre eles, caso um faleça primeiro que o outro, né? Aí vejam, repito, não vai haver a consolidação. Na falta dessa previsão, aí sim, dois irmãos, não é indivisibilidade, não há direito de acrescer. Morreu um, essa metade volta para mim. Portanto, eu passo a compartilhar o bem com aquele usufrutuário que ficou, porque ele vai aí desfrutar do que é dele até falecer ou até o final do período que foi definido. Ok? Agora, próxima causa de extinção, o termo de sua duração, né? Nesse caso, significa que há um prazo final para a extinção do usufruto. A palavra termo significa data, nesse caso, né? Momento preciso. E então acontecerá a extinção automática quando se atinge o termo, né? Aqui que a gente fala, vamos lembrar, da automática resolução do direito de usufruto, né? Aconteceu a data prevista, resolve-se o direito, cancela-se o direito e para onde vão os poderes? Retornam para o proprietário. Também vai se extinguir aqui, no caso, o usufruto, mesmo tendo previsão legal, quando há o implemento de uma condição resolutiva. Por exemplo, eu vou prever que você será usufrutuário do meu bem
até receber eventualmente uma herança. Olha, receber uma herança é uma condição resolutiva, correto? É um evento futuro e incerto que, acontecendo, cancela o benefício. Por isso você está lá tudo, né, feliz, curtindo bem, mas de repente, ao receber uma herança, você vai perder o usufruto. Por isso, pessoal, que na prática, muitas vezes, é interessante a esse usufrutuário renunciar à herança dele. Que é uma herança tão michuruca, que não vai agregar muita coisa, e é mais interessante ele ficar com o usufruto até morrer. O rendimento que lhe é garantido é muito maior do que o benefício da herança. Por isso, ele pode renunciar à herança, optando por permanecer com o usufruto, tá? Outra situação, extinção da pessoa jurídica. Vejam, a pessoa jurídica também pode receber usufruto. Ela é um sujeito de direitos. Importante lembrar que no nosso direito civil, dois sujeitos são identificados, né? A pessoa natural e a pessoa jurídica. Sendo a pessoa natural o ser humano, e todo ser humano é pessoa natural, não importa a sua idade, não importa a sua capacidade mental, e a pessoa jurídica é uma entidade a qual a lei atribui personalidade. E a partir daí ela passa a ter a titularidade de direitos e deveres. Por isso, lembra que eu falava? Eu posso atribuir usufruto a uma fundação, porque a fundação não tem fins lucrativos, a fundação tem uma vocação social, ela é voltada a uma conduta quase sempre assistencial. Então vamos ajudá-la, vamos dar à fundação um usufruto. Não só a fundação, mas a uma empresa qualquer, toda entidade poderá ser favorecida pelo direito real de usufruto. A partir daí, extinguiu-se a pessoa jurídica por falência, insolvência, extinção natural, né, pelos próprios sócios, ela desapareceu, desaparece também o usufruto que ele foi aí deferido, né? Qual regra é aplicada mesmo? Desaparece o direito quando desaparece o seu sujeito. Então, não posso ter um direito vagando por aí. Ele deve estar embasado num titular. O titular desapareceu, desaparece o próprio direito. Agora é importante dizer que quando há falência e insolvência, né, o usufruto não é compartilhado com os credores, porque há essa ideia. Bom, então se há uma falência ou uma insolvência, isso quer dizer que o patrimônio do devedor, nesse caso do usufrutuário, ele não foi suficiente para saldar as obrigações. Tudo bem. Então, como há um usufruto aqui dado a essa empresa, vamos pegar esse usufruto agora para acolher os credores. Negativo. Vejam, usufruto é personalíssimo. Vale para o próprio titular. O titular desapareceu, que é a empresa ou que é a fundação, fenômeno da consolidação. Os poderes vão voltar para o no proprietário. Não serão compartilhados, vejam bem, com credores, sócios, acionistas que tenham interesse em compensar os seus prejuízos. Isso volta para o no proprietário. E é importante destacar, pessoal, que se não houver a falência, a insolvência, a extinção da pessoa jurídica, em 30 anos se encerra para ela o usufruto. A lei oferece esse prazo, esse período, para que se possa avaliar se há ainda a conveniência ou a necessidade de manter o usufruto em favor daquela entidade. É até importante, a gente sabe que muitas vezes as entidades se prestam a fins fraudulentos, a ilegalidades, a abusos. Então, vale por 30 anos se a empresa não quebrar antes. Mas é importante dizer que nada impede que depois se renove esse usufruto, né? Não, tudo bem, encerrou o usufruto, mas gostaríamos de manter o benefício para aquela fundação, já que se trata de uma entidade filantrópica, assistencial, cultural, que favorece de modo muito peculiar a sociedade.
Então, é possível aqui renovar essa atribuição do usufruto para a entidade, tá? Próxima causa de extinção do usufruto, destruição da coisa. Naturalmente, né? Perecendo o objeto, perece o direito que recai sobre ele. Então, naturalmente, se havia lá um bem que eu estava desfrutando, que eu estava aproveitando, o bem veio a perecer, perece o usufruto. Agora, é importante destacar que talvez aconteça apenas uma deterioração, o chamado perecimento parcial do bem, né? Não há uma destruição completa da coisa. Sobre o remanescente, sobre aquilo que ainda ficou, é possível manter o direito real de usufruto, tá? Aproveitando, portanto, o resíduo, né? O residual daquele bem que se perdeu. Consolidação, quer dizer que naturalmente, né? Quando na mesma pessoa se reúne a qualidade de usufrutuário e de proprietário, então, por aqueles fenômenos que a gente viu, né? Extinguiu-se o usufruto, os poderes voltam para o proprietário, e aí se fala em consolidação genérica, né? Pode acontecer também, por exemplo, do proprietário acabar readquirindo os poderes e o contrário, o usufrutuário comprar o bem do proprietário. Veja só, aquela forma também de confusão do direito obrigacional, lembram? Porque no caso duas figuras se reúnem na mesma pessoa. Eu sou usufrutuário do seu imóvel, mas eu compro o seu imóvel para mim. Ora, eu passo a ser dono do bem que eu estou usufruindo. Ora, a figura mais importante absorve a secundária. A mais importante é a propriedade. Portanto, ela toma o espaço do usufruto e aí o usufruto automaticamente desaparece. Por fim, como é que se encerra o usufruto? Veja lá, culpa do usufrutuário, não uso ou não fruição, né? Eu dizia, gente, é da máxima responsabilidade do usufrutuário preservar o bem para sua restituição integral ao final do usufruto. Quando o proprietário descobre que há uma negligência, um descaso, um abandono do bem pelo usufrutuário, ele pode requerer, e veja aí, né, judicialmente, ele vai pedir o reconhecimento dessa culpa do usufrutuário para, caracterizando a sua negligência, poder encerrar o direito. No caso do não uso ou não fruição, quando há uma inércia, uma inatividade do usufrutuário que supere 10 anos, então o bem está completamente deixado sem aproveitamento efetivo pelo usufrutuário, então quando há um prazo maior, igual ou maior a 10 anos, automaticamente se pode requerer a extinção do usufruto. Qual prazo foi previsto aqui? 10 anos. A regra geral da prescrição extintiva. Por qual motivo? Porque aqui haverá uma aplicação de um tratamento genérico, né, daquele que não pôs em prática o direito por um período razoável, expressivo. Como não há uma previsão de um prazo específico, nós voltamos lá na parte geral, né, do artigo 205 do Código Civil para aplicar o prazo de 10 anos da prescrição extintiva, ok? Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau.